Ele falou, chama Pedro. Mas me explica o que vai acontecer. Não posso te ensinar, porque quem vai te pegar é Pedro. Pedro é o portador do Evangelho. Uma pessoa simples, uma pessoa talvez indouta, né, que não cursou uma escola rabínica. Demonologia é o estudo sistemático dos demônios. Quando envolve o estudo de textos bíblicos, é considerado um ramo da teologia por geralmente se referir aos demônios descritos no cristianismo. Meu Deus! Estudo dos demônios, anjos caídos e espíritos satânicos. Aonde estão esses anjos caídos, meu Pai do céu? Aí começam as brigas teológicas. Existem os demônios de fato ou são fábula? Por incrível que pareça, tem teólogo que já afirma que os demônios são o misticismo da Idade Média. Olha que ponto chega. O diabo é tão sem vergonha que faz as pessoas acreditar que ele não existe. Quem entendeu? O diabo é tão sem vergonha que faz as pessoas acreditar que ele não existe. Olha para mim, eu não existo. Isso é fábula. E tem pessoa que acredita. Hoje um ateu me disse, estava conversando com ele, falei de Jesus, falei, você tem que buscar o Senhor. Deus falou, desculpa, eu sou ateu. Aí eu falei, não, mas os ateus são os que mais acreditam em Deus. Eu falei, como assim? Aí eu falei, porque você não é ateu. Você não é ateu. Você é brasileiro? Não existe ateu brasileiro. Não existe. Isso é piada. Não existe. Eu falei, existe pessoa revoltada com Deus. E você acredita em Deus porque para odiar a Deus você precisa acreditar nele. Você odeia Deus, que é diferente. Ficou piscando assim. Eu falei, não. Mas Jesus te cura desse ódio. Mesmo assim Deus te ama. E o ateu ficou assim meio travado, porque foi uma espada que entrou no coração dele. Então, há muita gente que está acreditando em fábulas, característica desse último tempo, desse processo escatológico que está se comprovando a cada dia, e os anjos vão estar presentes até na vinda de Jesus, até o toque da trombeta, ao som de um toque tocado por um arcanjo, dizem em Tessalonicenses, nós seremos arrebatados. Então os anjos vão estar presentes. Quando a igreja for retirada, os anjos vão trabalhar aqui, vão derramar taças, vão derramar. O anjo apareceu, o anjo disse, o anjo tocou uma trombeta, meu Deus do céu. Eu não vou estar aqui. Glória a Deus, nem nós. A importância da angelologia. A doutrina dos anjos é fundamentalmente o estudo dos ministros da providência de Deus, agentes especiais de Deus. É o BOP do Senhor lá do céu. Eita glória. Como em toda a doutrina, há uma negligência muito grande dessa nas igrejas e entre os teólogos, que chega a ser verdadeira rejeição, considerada pelos estudiosos contemporâneos como o mais notável e difícil das matérias, ou seja, tentam bani-la. Marco da implantação de grandes seitas e heresias do mundo atual. Hoje em dia, as chamadas religiões pseudo-cristãs. Faz questão, pseudo-cristãs são as que mais têm influência de uma manifestação divina, de uma entidade, de uma personificação angelical que revelou, que disse, que se manifestou. Das Testemunhas de Jeová, o Russell, para quem não conhece, ele vivia vendo anjo. Joseph Smith, ele vivia vendo anjo, ao ponto de ver um anjo, e ele mostrou o lugar onde estavam as tábuas escritas do povo nefita. Olha que absurdo. Quem mais? Bom, as religiões que vocês possam imaginar que se baseavam na palavra e hoje em dia se desviaram numa ideia pseudo-cristã, são revelações novas, esquecendo que o próprio apóstolo fala que se alguém traz um novo evangelho, tal será maldito, pode amaldiçoar. Foi expulso de lá, já era, meu irmão. Não tem perdão de pecados para o anjo. Quando os anjos são mencionados, é sempre para informar-nos mais a respeito de Deus, o que Ele faz e como Ele faz, bem como Ele requer. Ou seja, nunca jamais o anjo aceitou a adoração. Vocês podem ver algumas passagens, inclusive no Apocalipse,
Nunca um anjo aceitou a adoração. Nunca um anjo substituiu a pessoa da deidade aqui na terra, embora ele estava representando a própria deidade. Mas nunca usufruído do que era a sua deidade ao ponto de receber a adoração. O contrário de Jesus. A mulher veio e se prostrou. A mulher veio e adorou. Dos 10 leprosos veio um e adorou. E se prostrou. Enfim. Jesus é Deus. Jesus é o Filho de Deus. E aí vemos a diferença do que é ser um anjo como criatura e como criação. Angelologia na história da igreja. Nós temos vários paradigmas criados na igreja, e sempre surge essa pergunta: aonde os anjos estão? Aí começa também a pergunta: aonde os demônios estão? Há poucos dias alguém me perguntava: os demônios estão no inferno? Não estão no inferno. Sabe aquelas fábulas que a gente escuta de repente de pregador? Que Jesus desceu ao inferno, bateu na porta e estava uma festa lá, fazendo festa por causa de que Jesus havia morrido na cruz. São fábulas que são contadas desde a Idade Média. Louvores, já escutei louvores dizendo que quando Jesus morre houve festa no inferno, gente. Isso não existe. Houve festa no inferno. Aonde está isso na Bíblia? E ainda que chegou lá Jesus e arrancou a chave da mão do diabo, aonde está escrito isso? Tem 2 versículos na Bíblia que falam que Jesus tem a chave da morte do céu. Mas ele sempre teve, ou seja, esteve na mão do Pai. Quem criou o inferno foi Deus. E quando o seu filho venceu, entregou na mão dele. O diabo nunca teve a chave do inferno, porque o inferno, bom, aí vou entrar em outro tema, mas queridos, o inferno, essa palavra literalmente não existe na Bíblia. Não existe inferno, não. Existem 2 palavras, que é Sheol e Hades em hebraico. E as 2 significam o quê? Sepultura. Sim, só que essa palavra sepultura está dando uma ideia de um espaço espiritual onde as almas sem Deus descem. Não estou dizendo que não existe tormento. Existe condenação, cuidado lá. Mas essa palavra Sheol e Hades, Sheol, hebraica. Hades, em grego, aqui hebraico e aqui grego. As 2 são literalmente sepultura. Não deixe minha alma no Sheol, não deixe minha alma na sepultura. O Gregório fez o seguinte, falou: vamos mistificar. Não confundam isso, já que estamos nesse tema de satanologia, que faz parte da angelologia. Geena, essa é a palavra grega para inferno. Só que, lamentavelmente, na tradução, quando aparece céu, colocaram inferno. Quando colocaram Hades, colocaram inferno. Isso está errado. Está totalmente errado. A Geena é um Apocalipse que fala lago de fogo e enxofre. Quem foi para Geena, o lago de fogo e de enxofre? Ninguém. Nem o diabo, porque esse é uma área espiritual que Deus criou. Ele o fez. Ele o criou. O diabo não criou nada. Deus fez a Geena, derivado da palavra em hebraico Hinom, e é um lugar, vale de Hinom. Quem lembra do vale de Hinom? O que se fazia no vale de Hinom? Era umas macumbas, onde se queimava o lixo. Era um vale, a porta do monturo, havia 12 portas. Existe uma porta que chama-se Porta do Monturo. O que é a Porta do Monturo? É por onde o povo lançava o lixo para fora. E nessa porta, que é onde se lançava o lixo para fora, havia um vale. E era um vale fedido, por quê? Porque todo o lixo estava lá. Isso é literal. E havia uma fogueira que não apagava nunca, porque quando estava se apagando, eu jogava mais lixo. Tudo que era porcaria, lixo lá. E é lá nesse vale, literalmente, estou falando em Jerusalém, no vale de Hinom, os desviados, inclusive alguns reis,
levantaram altares diabólicos. Quem se desviava da fé israelita, dos hebreus, e da lei do Senhor, ia para esse vale fazer macumba. Imagine o lixo, fumaça, e o povo ia lá fazer macumba, estou falando ideia brasileira, ia lá fazer feitiçaria, ia fazer mandinga. Pronto, estava ali Moloque no Vale de Inom. Deus disse para Salomão: ei, você levantou altares para Moloque no Vale de Inom, você queimou crianças vivas a Moloque, havia fogo dia e noite, bebês eram sacrificados lá, seres humanos foram sacrificados lá. Então era a Geena em grego, Gehinom significa Vale de Inom, e foi transliterado para Geena. Essa é a palavra certa. Como não houve uma transliteração, o Gregório traduziu, porque na Vulgata estão os disparates, que existe essa palavra em português, piores é quando o Gregório começa a inventar coisas e translitera e muda essa palavra para infernum ou infernus, lugar de fogo. E o problema é que em toda parte onde aparece a palavra Geena, onde aparece a palavra Sheol, ou Seol e Hades, ele me coloca tudo inferno. Não pode, não confundamos as coisas. Uma coisa é Seol, e ninguém, nem o diabo está aqui, nem os demônios estão aqui. E as almas podem estar aqui, no lugar espiritual. Eles vão entrar em escatologia, vão aprender melhor isso aqui. Só que na Geena, o lago de fogo de enxofre, o diabo vai ser lançado. E eu digo mais, o inferno, ainda diz em Apocalipse, que vai ser lançado no lago de fogo de enxofre. Sabia disso? Como assim? Abra a sua Bíblia em Apocalipse 20, está escrito lá. E o inferno será lançado. Apocalipse 20, olha o que diz. Essa Bíblia é fantástica. Pena que já está toda rabiscada. Apocalipse 20. Olha que esse é o maior absurdo que qualquer um pode se perguntar. Peraí, se os maus vão para o inferno, como que o inferno vai ser lançado dentro do inferno? Não tem como, ó. Apocalipse 20. O último a ser lançado será o inferno. Sim, o último a ser lançado, exatamente. Ó, versículo 14. Então a morte, o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Explica uma coisa dessa. Pode ser, é uma boa interpretação, mas se você vai no grego original lá, o que está escrito? Diz assim, diz a morte em grego e o Hades será lançado na Geena. Ou seja, a morte e o seu reinado, que é o Hades, onde ficavam as almas esperando o juízo, serão lançados na Geena. Aí sim. O problema é que a gente fala inferno, tudo isso aqui é inferno. Lógico que quem está perdido já está condenado ao fogo eterno, ao lago de fogo. Por que diz que o bicho não morre onde o fogo não apaga e o bicho não morre? Porque no Vale da Geena estava ali um fogo que não apagava, porque o povo lançava lixo, e como havia podridão, havia muito bicho, literalmente bicho de mosca, bicho. Então quem ia lá, um fedor, e queimava. Então, anjos não estão no inferno. Não houve festa no inferno, tira o cavalo da chuva. Não tem como. Pode haver alegria. Primeiro que demônio não dá risada, não se alegra, porque a alegria é fruto do Espírito. Agora, demônio dando risada, demônio não chora então também. Então, não há festa no céu, no inferno. No céu sim, não há festa. Ainda mistificar que Jesus entrou, pá, chutou na porta, entrou, dá a chave aqui sem vergonha. Daqui, isso não existe, diz que o pai lhe entregou a chave da morte, é o pai que tinha a chave, porque o pai, Yahweh, ele criou o inferno, ou seja, ele criou o lago de fogo e enxofre. Conclusão, e o filho vencendo a morte, pegou a chave, ele pegou, venceu a morte, e ele está com a chave, sempre esteve com Deus essa chave. Qual a explicação que dá quando diz que ele libertou as almas que estavam... Nossa, aí tu entrou num